Olá, muito boa noite. Hoje, na entrevista, abordamos um tema de extrema relevância para a nossa sociedade: a erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade mais inclusiva em Cabo Verde. Amanhã, celebramos o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, uma ocasião que nos convida a refletir sobre os desafios que ainda persistem e sobre as estratégias que estão a ser implementadas para garantir oportunidades iguais a todos os cidadãos. Para falar sobre este assunto, recebemos a Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima. Vamos discutir a situação atual da pobreza no país, as políticas e programas destinados a apoiar os grupos mais vulneráveis e como a inclusão social pode transformar vidas e comunidades. Muito boa noite, doutora Lídia. Antes de começar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Como é que avalias a situação da pobreza em Cabo Verde atualmente? Muito boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigada pelo vosso convite. E parabéns pelo programa, por tudo aquilo que tem feito para levar a informação à nossa população. Digamos que em Cabo Verde temos ainda muita pobreza, temos milhares de famílias que vivem em situação de pobreza extrema, mas também de pobreza absoluta. E é nesse sentido que o governo de Cabo Verde, desde o início da sua governação, em 2016, tem vindo a adotar um conjunto de medidas com vista a debelarmos a situação de pobreza no nosso país, ajudarmos as populações mais vulneráveis a efetivamente saírem da situação da pobreza, mas de uma forma sustentável, de uma forma a que possam realmente ter condições para progredirem nas suas vidas e melhorarem a sua situação dos seus familiares também. Mas temos a plena consciência que tudo isso é um trabalho que tem de ser contínuo, tem de ser feito também de forma sustentável, com medidas estruturantes, e é nesse sentido que também temos vindo a reforçar todas as medidas na área social para combatermos a pobreza extrema, mas também nos outros setores, como por exemplo na habitação, na educação, na saúde, no acesso ao saneamento. Portanto, isto tudo tem a ver com a política da governação. Conscientes de que conseguimos também reduzir a pobreza absoluta de 2015 a 2023, portanto, de 35%, que estava em 2015, a cerca de 24,7% em 2023. Ou seja, conseguimos, com essas medidas, reduzir significativamente a pobreza absoluta. Mas também, relativamente à pobreza extrema, conseguimos reduzir de 2015, que estava em cerca de 2,8%, para 2,4% em 2023. Portanto, estamos no rumo certo, estamos no bom caminho a implementar essas medidas. Claramente que temos de reforçá-las cada vez mais, incrementar mais recursos financeiros, incrementar também projetos inovadores para complementar essas medidas que já estão em andamento, isso consoante as necessidades que vão surgindo, porque estamos num mundo em constante transformação, é necessário adaptarmos, portanto, a essas medidas de políticas para ajudarmos a nossa população consoante as realidades que nós vamos enfrentando no mundo. E quais são os grupos mais vulneráveis e também quais são os principais desafios que enfrentam? Olha, nós começamos a trabalhar em 2021 com base num estudo que foi promovido pelo governo de Cabo Verde e pelas Nações Unidas, que era exatamente para analisarmos quais os grupos em Cabo Verde que estavam em risco ou que estão em risco de ficarem para trás no processo de desenvolvimento. Isso tendo em conta que nós estamos a implementar o Plano de Desenvolvimento Sustentável, o PEDS 2, e nós queremos que realmente esses grupos mais vulneráveis sejam beneficiados com as principais ações do governo que visam melhorar a condição de vida das nossas populações. E é assim que esse estudo revelou que os públicos em risco de ficarem para trás, que são os mais vulneráveis, são principalmente as pessoas idosas que vivem sozinhas, que vivem em situação de isolamento, sem o acompanhamento e o apoio dos seus familiares. Outras vivem sem nenhum tipo
tipo de rendimento ou com apenas a pensão social, que é no valor de 6.000 escudos, mas também as pessoas com deficiência, as crianças que vivem no seio de famílias muito pobres, dos 0 aos 15 anos, os jovens NEET, que são jovens que não trabalham, não têm nenhuma formação profissional, nenhuma ocupação também. As mulheres e meninas que estão fora do sistema formal do ensino, que também não têm nenhum emprego e não têm nenhuma ocupação na vida. Por outro lado, as mulheres pobres, que são chefes de família, também estão no grupo das pessoas em risco de ficarem para trás, tendo em conta que têm uma vida muito difícil quando têm filhos e estão na pobreza ou não têm nenhum emprego. Também identificamos os ex-reclusos como os grupos, um dos grupos que está em risco de ficar para trás, ou que estão em risco de ficarem para trás. Portanto, a comunidade LGBTI também foi identificada nesse estudo e estamos a implementar, a partir daí, começamos a implementar um conjunto de medidas com vista a incluir esses grupos no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, focalizando as medidas de políticas sociais já traçadas nesses grupos. Portanto, isso está sendo feito através de uma estratégia nacional de erradicação da pobreza que foca exatamente nessas pessoas que vivem na situação de extrema pobreza, que são essas pessoas que já foram identificadas, como eu já falei. Que fatores estruturais ou sociais têm dificultado a redução da pobreza no país? Olha, digamos que fatores culturais, nós podemos dizer que nós somos um país que sempre lutou para termos um desenvolvimento sustentável, um país que começou a desenvolver-se, portanto, há bem pouco tempo, mas que conseguiu sair de país subdesenvolvido para país de desenvolvimento médio. Temos um povo que trabalha, um povo com muita esperança, lutador. Temos tido uma governação também sustentável, pessoas responsáveis, e temos tido uma boa governação no país. Isso já é um fator positivo, mas em termos de perpetuação da pobreza, digamos que é difícil conseguirmos erradicar a pobreza em pouco tempo, porque o mundo, como eu disse, vai sofrendo várias transformações. Nós vamos deparando com várias situações inesperadas. Por exemplo, tivemos a crise do Covid-19, que também fez-nos retroceder muito no desenvolvimento do nosso país. Já estávamos a alcançar metas muito boas a nível do desenvolvimento económico. Com a crise do Covid tivemos muitos retrocessos, mas conseguimos, graças ao empenho do governo, ao apoio dos nossos parceiros internacionais, mas também da nossa população, dos nossos parceiros nacionais, estamos a conseguir recuperar o retrocesso que nós conhecemos em 2020. Também a situação de secas que o nosso país tem vivido, outras situações como as outras doenças que afetam a nossa população, portanto, são situações que põem em causa, portanto, todo o trabalho que é feito no sentido de eliminarmos a pobreza extrema. Contudo, a pobreza extrema e a pobreza absoluta. Mas digamos que a própria população deve manter com esse espírito positivo, deve ter essa esperança que vamos melhorar, mas não sentimos isso em todas as, digamos, em todas as classes, em todos os grupos sociais. É preciso que todos tenham essa esperança. A mentalidade da pobreza muitas vezes é também um impedimento para o desenvolvimento das famílias. As pessoas precisam saber que é possível sim sair da pobreza quando apostamos, por exemplo, na educação dos nossos filhos, quando trabalhamos com muita responsabilidade, trabalhamos com empenho, com dedicação, valorizamos bem o nosso trabalho, conseguimos efetivamente sair da pobreza. Quando também aproveitamos uma boa oportunidade para a abertura de um pequeno negócio,
empenhamos no desenvolvimento desse pequeno negócio, com muita luta, muita garra, conseguimos sair efetivamente da situação da pobreza. Quando sentimos que o desenvolvimento do país é um desenvolvimento que tem a ver com a responsabilidade de todos, que é um desenvolvimento que tem de ser coletivo, mas com empenho coletivo também, aproveitando bem os recursos do governo, os recursos que são disponibilizados também pelos nossos parceiros internacionais, conseguimos sair da pobreza. Portanto, é preciso aqui reforçarmos a nossa atitude positiva perante a vida, a nossa atitude também de luta perante aquilo que é o pouco que nós temos para podermos transformar as nossas vidas. Também em relação às nossas crianças, temos que aproveitar todas as oportunidades que o governo oferece em termos de educação, de formação, para que as nossas crianças tenham também a oportunidade de crescer bem, saudáveis, mas também de terem o seu sucesso escolar. Portanto, aqui entra o fator responsabilidade parental na educação dos filhos, para que possam sair também, para que os filhos possam ter um futuro diferente, um futuro melhor, onde possam ter um emprego digno, ter uma formação, terem uma boa educação, mas um emprego digno e capazes também de garantir o processo de desenvolvimento do nosso país. Isso é que é a inclusão de todos. Portanto, é aproveitar bem as políticas de inclusão, as políticas sociais que são implementadas pelo governo, para termos um crescimento saudável das nossas crianças, para que toda a população também possa estar devidamente alinhada com o governo na eliminação da pobreza no nosso país. Doutora Lídia, há bocado a senhora falou sobre algumas medidas que estão sendo implementadas pelo governo em áreas como habitação, saúde, educação, entre outras. Que iniciativas específicas são essas? O governo tem vindo a apostar fortemente na educação, como forma de combatermos a pobreza, na saúde, na questão da habitação. Estamos a construir várias habitações, mas como eu disse, nós implementamos a estratégia de erradicação da pobreza extrema, que está em curso, mas é uma estratégia que visa essencialmente garantir o acesso ao rendimento, garantir o acesso à saúde, à educação, à formação profissional, aos cuidados, garantir a igualdade de género, garantir também a autonomia através do autoemprego e garantir, portanto, outras condições para os outros públicos que não vivem na pobreza extrema, mas que vivem também numa situação de pobreza, terem oportunidades de crescimento. E em relação às medidas, por exemplo, no setor da educação, nós temos tanto a propina gratuita, que foi instituída pelo nosso governo, temos também todo o programa de ação social escolar, que tem sido reforçado continuamente pelo nosso governo e que visa essencialmente garantir a permanência e o sucesso dos alunos no seu ambiente escolar e durante o seu processo de aprendizagem. Portanto, são as refeições quentes, que são, neste momento, que abrangem mais de 90 mil alunos, desde o ensino básico, também apanhando parte dos alunos do ensino secundário, que são também os transportes escolares, que neste momento já estamos a cerca de 9 mil alunos a beneficiarem com o apoio do governo para transportes escolares. Isso muitas vezes é feito com uma parceria entre o governo e as câmaras municipais, não obstante as câmaras municipais terem também os seus programas de apoio ao transporte escolar, mas o governo tem reforçado esse apoio para que todos os alunos possam também ter oportunidades de acesso à educação. Relativamente à educação, também os kits escolares têm sido importantes. Na saúde, nós aumentamos e alargamos a isenção das taxas moderadoras para a saúde, abrangendo crianças até os 5 anos, abrangendo as pessoas com deficiência, os idosos que vivem na situação de pobreza, praticamente todos os idosos, não é? Sem discriminação, mas principalmente os que vivem na pobreza, e isso é medido através do cadastro social único.
Também o acesso ao rendimento, estamos a reforçar a política do acesso ao rendimento com o rendimento social de inclusão, beneficiando as famílias que não têm emprego, esses grupos em risco de ficarem para trás, principalmente as mulheres chefes de família que não têm emprego, mas estas também vão sendo beneficiadas com o programa de inclusão produtiva, porque nós queremos, como eu já disse, um desenvolvimento sustentável, queremos que as famílias saiam da pobreza, mas de uma forma sustentável. E é nesse sentido que as pessoas beneficiadas com a inclusão produtiva são as que têm o rendimento social de inclusão por um período de 2 anos, mas que ao mesmo tempo vão recebendo capacitações, formação profissional para poderem criar atividades geradoras de rendimento e terem o seu próprio autossustento. Portanto, estamos a fazer isso com as mulheres das zonas rurais, mas com as outras mulheres que vivem nas zonas urbanas, que trabalham sobretudo no setor informal, precisam de capacitação, precisa de reforço e de acompanhamento. Outras medidas têm a ver, portanto, com outras áreas, como a igualdade de género, onde nós temos vindo a apoiar as mulheres com capacitação profissional, com financiamentos para pequenos negócios, mas também a sensibilizar a sociedade para os direitos das mulheres. Estamos a colocar mulheres em cargos de decisão, a nível de empresas, a nível do governo e das esferas políticas, exatamente para que possamos ter também mulheres, vozes das mulheres, a definirem políticas sociais para apoiarem esses grupos mais vulneráveis e toda a nossa população. Relativamente à habitação, o Governo tem vindo a apostar seriamente na construção de habitações sociais. Já temos cerca de mais de 1000 habitações sociais construídas neste mandato, nas Ilhas do Sal, da Boa Vista, de São Vicente, no Concelho da Praia, em São Nicolau. Portanto, estamos a apostar nisso fortemente e continuamos a construir. Portanto, já temos ainda habitações sociais em processo de construção. Verificamos atualmente a situação habitacional na Ilha de São Vicente e o Governo tem vindo a apostar na Ilha de São Vicente com habitações sociais, mas precisamos reforçar a construção de mais habitações e é por isso que já definimos um plano estratégico onde vamos apoiar na construção de novas habitações em São Vicente para acudirmos às populações que vivem nas casas de tambor e nas casas de lada. Paralelamente, tem de ser também feito um plano de fiscalização, um plano de orientação nessa questão da habitação, em que a Câmara e o Governo estarão atuando conjuntamente para termos condições melhores a nível de habitação na Ilha de São Vicente e nas outras ilhas. Portanto, é isso. Já falei da habitação, da saúde. A proteção social é importante, a criança, portanto, tem sido alvo da nossa intervenção em termos de proteção social. Estamos a reforçar toda a estrutura do ICA em termos de capacitação técnica, de instrumentos legais, em termos de programas também no terreno. Estamos a abrir centros de dia para as famílias que têm crianças, famílias pobres, não é? Que têm crianças e que não têm onde deixar as crianças, sobretudo adolescentes, quando vão trabalhar portanto, essas crianças e adolescentes precisam de apoio para o acompanhamento escolar, mas também do apoio no período pós-aulas. E é nesse sentido que estamos a desenvolver esses programas no ICA. Portanto, são programas do Governo que estão sendo implementados através de associações. As associações têm um papel fundamental nisto também, porque estão a ajudar o Governo a combater a pobreza extrema, a implementar essas medidas de políticas, na área de cuidados, por exemplo. Não falei dos idosos, né, que têm sido beneficiados com cuidadores, que vão cuidar deles no seu domicílio. Formamos centenas de cuidadores e contratamos 150 cuidadores para trabalhar com idosos e pessoas com deficiência e crianças dos 0 aos 5 anos. Mas eu falava também de crianças, o alargamento de creches, com o apetrechamento de várias creches, com a subvenção para as creches, no sentido de termos mais crianças a frequentarem as creches e libertarmos as mães para irem trabalhar e aumentar o seu rendimento, com a subvenção para o pré-escolar também, para as mães deixarem os seus filhos nos jardins, e agora estamos a trabalhar na universalização do pré-escolar para que todas as crianças tenham acesso ao pré-escolar. E
E quando estão a frequentar um jardim, estão sendo acompanhados a nível da alimentação, dos cuidados e no seu processo de aprendizagem também. Portanto, tudo isso devidamente conjugado, de uma forma integrada, podemos dizer que estamos apoiando as famílias, de uma forma geral, particularmente mulheres, chefes de família, com esses programas de cuidados que nós temos, com o apoio para o autoemprego, para o emprego também, com a capacitação, mas também estamos a especificar as medidas para os idosos, para as crianças, com os cuidados, com os centros de dia. Estamos a especificar também medidas para as pessoas com deficiência, no sentido de protegermos também os seus direitos. Para as pessoas com deficiência, não sei se eu devo falar aqui também, portanto, temos instrumentos legais que defendem os seus direitos, mas vamos agora implementar, ou estamos no processo de implementação de um projeto que foi financiado pela cooperação espanhola, que vai incluir a criação de centros de cuidados em 5 municípios do país, portanto, a criação de 2 unidades móveis para os concelhos de Ribeira Grande, Santo Antão e Brava, mas também vamos aqui trabalhar num sistema de intervenção precoce para que as crianças possam ser acompanhadas na sua deficiência, orientadas e cuidadas ou trabalhadas desde a tenra infância. Também para as pessoas com deficiência, temos cuidadores, como eu já disse, e temos, portanto, outros planos a nível da saúde que isentam-nas do pagamento das taxas de rendimento, para além das taxas moderadoras da saúde, para além da propina gratuita para o ensino, para frequentarem os estudos desde o pré-escolar até o ensino superior. Portanto, é uma grande medida que foi tomada por este governo, que abrange todas as pessoas com deficiência. Portanto, todos os pais que têm filhos com deficiência devem saber que estes têm o direito de frequentarem os jardins de forma gratuita, o ensino básico, secundário até o ensino superior e a formação profissional de forma gratuita. É só procurarem os serviços do Governo, pode ser o Ministério da Família, o Ministério da Educação, para conhecerem bem esses direitos, para que possam também proporcionar essas oportunidades às suas crianças e aos seus filhos, que são adolescentes e jovens também. Como é que o Governo garante que os programas chegam às famílias mais necessitadas? Temos vindo a garantir que realmente essas medidas sejam devidamente focalizadas através de uma ferramenta importante criada pelo nosso governo, que é o Cadastro Social Único. É um instrumento fidedigno, mas que continuamente vamos fazendo os reajustes, vamos também fazendo algumas alterações lá onde for necessário e vamos fazendo as atualizações dos registros das famílias. Portanto, isso tem favorecido muito a atuação do Governo no sentido de ajudarmos realmente as pessoas que estão em dificuldades, que vivem na pobreza extrema ou na pobreza, porque recorremos ao cadastro social para identificar, por exemplo, as famílias que estão registadas no cadastro social, nos grupos 1 e 2, que são os grupos de pobres e muito pobres. Mas também as pessoas que estão registadas no grupo 3 também têm beneficiado de muitas intervenções sociais por parte do Governo, como por exemplo os idosos, não é? E os adolescentes, os jovens que queiram frequentar o ensino superior e que procuram o apoio do Estado para as bolsas de estudo, também têm essa facilidade também, mesmo que as famílias estejam no grupo 3 ou 4, neste momento têm essa facilidade para terem uma bolsa de estudo e frequentarem o ensino superior e a formação profissional. Por outro lado, nós estamos a fazer o acompanhamento familiar. Nós temos o programa de acompanhamento familiar, em que os técnicos da Direção-Geral de Inclusão Social, através do Ministério da Família, têm vindo a fazer o acompanhamento familiar das famílias, também através de uma parceria que é feita com as câmaras municipais. Temos
um técnico do Ministério a trabalhar no gabinete social das câmaras, nos gabinetes sociais das câmaras municipais, e esse técnico vai fazendo o acompanhamento familiar, principalmente das medidas, ou das famílias que são beneficiadas das medidas de políticas sociais do governo. Portanto, também podemos dizer que a aproximação, a proximidade das câmaras municipais, das ONGs, os financiamentos que atribuímos às ONGs, garantem-nos que todos os recursos do Estado, do Governo, direcionados para as pessoas mais vulneráveis, estão sendo bem implementados, porque as instituições estão nas comunidades, estão perto das famílias, identificam as famílias, e nós também efetuamos visitas ao trabalho que desenvolvem, visitas às estruturas onde desenvolvem os seus trabalhos. Doutora Lídia, de que forma a inclusão social contribui para a redução da pobreza? A inclusão social é importante e é algo que tem de ser pensado e refletido e tem de estar sempre na agenda do governo, porque qualquer governo tem de ter a consciência que há sempre grupos que são marginalizados, há sempre grupos vulneráveis, há sempre grupos em risco de ficarem para trás, independentemente do nível de desenvolvimento dos países. No nosso caso, o nosso nível de desenvolvimento neste momento nos aponta que temos esses grupos, já fizemos o tal estudo que eu já referi, mas é preciso, continuarmos com as políticas de inclusão social, porque, por exemplo, como eu já falei, com a educação, com o reforço das políticas de educação, vamos garantindo que as crianças tenham acesso à educação e garantindo também melhores condições para melhorarem o seu futuro e a própria vida das suas famílias. Quando as mulheres beneficiam também dessas políticas de inclusão social, melhoram significativamente a sua vida e a vida dos seus filhos. De cuidados, não é? Por exemplo, na área de cuidados, mas também a política com a inclusão produtiva, com o acesso ao rendimento social de inclusão, toda a política de igualdade de género que nós estamos a desenvolver no país, no sentido de libertar as mulheres para o autoemprego, mas também no sentido de proporcionar e de promover a autonomia do corpo das mulheres, a autonomia nas decisões, a autonomia emocional, tudo isso é importante. Outras políticas de inclusão, por exemplo, na área da terceira idade, é importante, porque nós queremos idosos incluídos no processo de desenvolvimento, idosos a participarem também ativamente na nossa sociedade, têm muito a dar, são pessoas que deram uma grande contribuição no processo de desenvolvimento. Quando falamos de idosos, não são apenas as pessoas que vivem em situação de pobreza, são todos os idosos. E os idosos, mesmo com uma boa reforma, muitos deles sentem-se excluídos, né, da sociedade. E é nesse sentido que temos de desenvolver políticas para incluir esses idosos ainda na nossa sociedade e para que possam dar a sua contribuição, ou continuar a dar a sua contribuição no processo de desenvolvimento. Por exemplo, criamos o Estatuto para as Pessoas Idosas, onde prevemos exatamente nesse Estatuto a participação social dos idosos, a isenção das taxas moderadoras, a gratuitidade nos serviços de saúde, também a prioridade nos serviços de transportes, a prioridade no atendimento nos serviços públicos, nomeadamente nos hospitais, em outros serviços públicos, várias outras situações que vão proporcionar maior inclusão dos idosos na vida social. Para as pessoas com deficiência também, quando implementamos todas essas medidas de educação, de saúde, os centros de cuidados, as unidades móveis que brevemente estarão a funcionar, estamos a trazer as pessoas com deficiência para o processo de desenvolvimento do país. Portanto, nós temos de continuar com essas políticas, porque sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer, não vamos conseguir resolver tudo de uma vez, mas estamos a trabalhar para, em relação à pobreza extrema, já estamos em 2,4%, temos de trabalhar para conseguir reduzir esse número ainda mais. Se não conseguirmos erradicar até 2026, que é a meta que nós estabelecemos, vamos pelo menos reduzir significativamente. A nossa meta é erradicar a pobreza extrema. Não sendo possível, vamos chegar bem perto dessa erradicação, com certeza, porque os dados nos mostram isso. Mas temos de estar cientes que o mundo está em transformação, temos as mudanças climáticas como um grande desafio para o desenvolvimento dos países, principalmente os países mais pobres,
então temos de estar preparados para constantemente estarmos a reforçar essas medidas e para enfrentarmos esses problemas sociais, problemas ambientais que possam pôr em risco os objetivos que nós pretendemos alcançar. E já agora, quais são os próximos passos ou projetos estratégicos para erradicar a pobreza nos próximos anos ou até em 2026, como a senhora mencionou há bocado? É como eu já disse, nós estamos já a implementar os projetos estratégicos. Já falei da estratégia de erradicação da pobreza extrema, já falei do cadastro social único, já falei de todas as medidas em todos os setores que nós estamos a tomar, na educação, na formação profissional. Temos o IFP, que é o Instituto da Formação Profissional, que trabalha com jovens, sobretudo, que tem um conjunto de medidas direcionadas para o público mais jovem, tem a ver com a capacitação, com a inserção no mercado de trabalho, com o reconhecimento das competências, não é? Com o empoderamento dos jovens através de programas de financiamentos, com o empreendedorismo também para os jovens. Portanto, são programas que têm de ser reforçados e continuados, não é? Temos de continuar a implementar esses programas. Temos, sobretudo, que tentar combater outros males sociais que possam perigar a implementação e o sucesso desses programas, como, por exemplo, o uso das drogas e do álcool no seio da juventude, na adolescência, é um risco para o desenvolvimento das crianças e adolescentes a todos os níveis, não apenas no seio dos grupos vulneráveis em risco de ficarem para trás. A todos os níveis. Portanto, é uma ameaça o consumo das drogas, o consumo do álcool para o desenvolvimento do país. Portanto, constitui uma ameaça na erradicação da pobreza extrema e na redução da pobreza absoluta. E, quanto a isso, nós temos programas que são implementados através do Ministério da Saúde, no sentido de sensibilizarmos a sociedade, de educarmos a nossa população, sobretudo jovens e adolescentes. Esses programas precisam ser reforçados, precisamos ter mais inovação em termos de ocupação da nossa juventude, das nossas crianças e adolescentes, para afastá-los do consumo de drogas. Digamos que, por exemplo, na área da cultura, eu não falei aqui de um projeto importante que ajuda a reduzir a pobreza, que é o programa Bacultura, que inclui também os jovens nas comunidades a desenvolverem as suas habilidades na área cultural, na música, no teatro, nos instrumentos acústicos. Isso é extremamente importante e ajuda na redução da pobreza e também no sucesso escolar das crianças e adolescentes, o que vai, de uma forma também consequente, melhorar a sua condição de vida no futuro. Por outro lado, no desporto também estamos a conhecer muitos ganhos no desporto e é importante reforçar a prática desportiva no seio dos jovens. Temos um grande desafio, que é o desafio de ter espaços de entretenimento alternativos. Não apenas esses espaços que apelam ao consumo do álcool, por exemplo, mas espaços que possam proporcionar momentos de entretenimento entre, principalmente, adolescentes e jovens, mas que sejam saudáveis, momentos ou entretenimentos saudáveis, onde também possa haver uma maior convivência entre adolescentes e jovens, com programas específicos de reflexão e com foco no desenvolvimento da sua fase de adolescência e da juventude, sem que seja através de grandes festas onde vão consumir drogas e o álcool. Portanto, isso tudo é algo que, paralelamente a todo esse trabalho de redução da pobreza, tem de ser reforçado, e o Governo já está a trabalhar nesse reforço através dos Ministérios da Educação, da Saúde e do Desporto. O desafio é reforçar cada vez mais, é ter uma proporção muito maior de jovens adolescentes a beneficiarem dessas medidas que esses setores estão a implementar, para que a redução da pobreza, ou para que as medidas de redução da pobreza no setor social ou nos setores sociais sejam efetivamente bem implementadas e bem aproveitadas pelos públicos-alvos. Que papel tem a sociedade civil, associações e também comunidades na luta contra a pobreza?
É um papel fundamental, como eu já disse, estão próximas, por exemplo, as associações estão próximas das comunidades e complementam toda a ação do governo. E é por isso que o governo tem vindo a apostar na subvenção, no financiamento de projetos das associações, principalmente as que atuam na área social. As associações de cariz social têm beneficiado do apoio, por exemplo, do Ministério da Família, com subvenções financeiras anuais. Para a área de cuidados, nós temos 12 associações que lidam com pessoas com deficiência, que recebem uma subvenção financeira do Ministério da Família. Temos a CENORF, por exemplo, a Colmeia, temos a ADEF em São Vicente, temos várias outras associações que lidam com pessoas com deficiência, que têm vindo a receber esse reforço financeiro por parte do governo através do Ministério da Família. Mas também temos outras associações que lidam com idosos, com crianças, pessoas com deficiência, idosos e crianças, públicos mais vulneráveis, também têm vindo a receber essa subvenção. Temos 18 associações que recebem um apoio neste momento financeiro de 1000 contos, mas isso tem sido atribuído através de um concurso, não é? Que o Ministério da Família lança anualmente para beneficiar os melhores projetos em termos de cuidados e de intervenção social. E para finalizar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a população cabo-verdiana. Mensagem, como eu estou aqui num programa televisivo, eu posso deixar uma mensagem para a nossa população, principalmente aquelas pessoas que vivem na pobreza extrema, que vivem na pobreza absoluta, uma mensagem de encorajamento, de fé, de esperança, e dizer que devem aproveitar o máximo possível todos os apoios que recebem. E aproveitar esses apoios não quer dizer que tem de ser um aproveitamento momentâneo, é transformar o pouco em muito. É aproveitar o pouco que nós temos e que conseguimos receber do governo ou de outras pessoas da nossa sociedade ou instituições e transformar esse apoio num grande apoio. Transformar as nossas vidas com o pouco é um grande desafio. Também organizarmos bem as nossas vidas em termos de responsabilidade, em termos de cumprimento, por exemplo, em relação ao emprego, mantermos bem firmes nos nossos empregos, tentar fazer sempre o melhor com o pouco que nós temos, porque é assim que nós vamos conseguindo sair da pobreza e melhorar as nossas vidas. Portanto, é essa mensagem de força e de encorajamento que eu deixo a todos, mas também que tenham muita responsabilidade na educação dos vossos filhos, que procurem estar sempre perto dos vossos filhos, demonstrando amor, carinho, mas sobretudo atenção e acompanhamento, porque é isso também que vai fazer com que os vossos filhos tenham sucesso escolar, tenham uma vida mais saudável, tenham uma infância mais feliz, uma adolescência mais tranquila e estejam livres do consumo do álcool e das drogas e dos outros males que têm vindo a afetar a nossa sociedade. Doutora Lídia, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, pela partilha e também esclarecimento sobre esse assunto. Este debate recorda-nos que a luta contra a pobreza é responsabilidade de todos e que a inclusão social, a solidariedade e o apoio mútuo são instrumentos essenciais para construir um país mais justo e igualitário. Continuemos, portanto, a trabalhar juntos para garantir que nenhum cabo-verdiano fique para trás, valorizando a educação, a formação profissional e o emprego como caminhos para uma vida digna e plena. Obrigados a todos os que nos acompanharam e até a próxima edição do nosso programa.